Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daça Cabral e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um vídeo, né? Um estudo vlog. E eu espero muito que vocês gostem desse estudo vlog. Eu tô começando a estudar agora e agora são 3h11, 15 anos, né, na verdade. E eu tenho que estudar algumas coisas, eu tenho que estudar literatura, tenho que estudar as vanguardas, porque assim, eu entrei atrasada, né? Acho que eu já comentei isso. E eu ainda tô terminando de ver alguns assuntos, e a professora já terminou as vanguardas. Só que eu tô conseguindo entender e tudo, aí eu preciso realmente finalizar, terminar de fazer um resumo, e eu quero ver se eu faço pelo menos uma atividade hoje que ela passou. E depois eu vou estudar matemática, porque assim, eu não tenho dificuldade nas outras matérias, realmente, mais fácil para me acompanhar. Agora, matemática, assim, física, química, se eu perder a primeira aula, eu já me atrapalho toda. Então, eu tenho realmente que estudar matemática. E eu fiz uma divisão. Agora hoje é dia 12 e dia 31 vai finalizar o bimestre, tipo, acabar a real oficial. Vou dizer as notas e tal. Então, eu estipulei pra mim mesma que eu tenho mais ou menos até o dia 31, né, até o final de março, pra poder ver o assunto, pra poder ver geometria analítica e números complexos. Porque eu tenho 2 matemáticas na escola, então esse é o assunto de cada uma delas. Então, eu tenho que ver. Hoje eu só vou ver geometria analítica, porque 2 é demais pra mim. E aí eu vou intercalar um dia geometria analítica, outro dia números complexos. E assim vai. E vai ter que ser todo dia. Apesar de eu não gostar de matemática, eu vou ter que estudar matemática todo dia. Exatamente por conta disso, por conta da dificuldade. Então, eu vou fazer isso. E também porque, tipo, geometria analítica... Enfim, matemática cai no Enem. Eu preciso saber, porque... Aí a gente vai estudar o próximo conteúdo depois, e aí eu não vou saber... E vai virar uma bola de neve, enfim, eu vou começar a estudar agora, literatura, e é isso aí. Eu anotei nesse caderninho, esse dia foi de ontem, tá vendo? Dia 11, que eu tinha que revisar vanguardas, só que não deu tempo de eu revisar, porque, tipo, eu nem tinha terminado de estudar, então, né? Aí ontem eu terminei de ver as últimas, dadaísmo e surrealismo, só que eu tive que terminar de fazer um resumo de surrealismo, e... Quero ver se eu faço um exercício já para mandar para a professora, porque mesmo que o assunto demore um pouco para eu entender, mas eu tenho que mandar pelo menos o exercício, porque senão eu fico sem nota. Então, gente, eu comecei, né, estudando literatura. Eu estudei as vanguardas artísticas europeias, que é o expressionismo, o surrealismo, o dadaísmo, o cubismo e o futurismo. Na verdade, existem outras vanguardas, mas essas são as 5 principais. Foi essas que a professora passou, né, do conteúdo. Eu tava estudando, como você pode ver, né, surrealismo, que é a última, eu tava copiando. E eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz quando eu faço um resumo do conteúdo, porque eu meio que sintetizo tudo que eu estudei, eu resumo ele literalmente num só lugar, e enquanto eu vou fazendo o resumo, eu vou explicando pra mim mesma. Que é o que tá acontecendo agora, né? Você pode ver que eu tô aí gesticulando, mexendo as mãos, minhas mãos ficam assim balançando, e essa é a forma que eu estudo. Eu quero explicar pra vocês um pouquinho, né, sobre essa forma, quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, como eu estudo. É bem simples esse método da autoexplicação, você basicamente vai explicar pra você mesmo, né? O próprio nome já diz. E, assim, esse método, ele é muito bom porque você vê realmente se você entendeu ou não um conteúdo, porque eu gosto muito de fazer a comparação com o professor. Por exemplo, ser professor da sala de aula, da faculdade, do cursinho, enfim.
ele tá explicando aquele conteúdo pra você, ele tá ensinando pra você, porque ele entendeu. Ele entendeu tanto, ele aprendeu tanto conteúdo, que ele chegou num ponto que ele consegue explicar pra você, e ele ainda consegue explicar aprofundado pra você. Então, é bem interessante isso. E você pode ver que, tipo, um professor, ele se forma na faculdade e passa anos e anos e ele ainda sabe aquele conteúdo. Por quê? Porque ele aprendeu aquele conteúdo. Então, realmente, a autoexplicação ou explicar para outra pessoa é algo que funciona, é algo simples. É só você, digamos assim, você tá estudando um conteúdo, aí você começa a falar consigo mesmo. Eu gosto de gravar áudios no WhatsApp, e aí eu gravo áudio. Exemplo, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, e ela teve... e os motivos da guerra foram esse, isso e isso. E ela teve essas e essas fases. E a primeira fase foi isso, segunda isso, terceira isso. E aí eu vou explicando pra mim. Depois eu ouço de novo, vejo se tem alguma informação faltando. Se tiver alguma informação faltando, eu vou e acrescento a informação depois. Eu penso assim, faltou isso aqui, então eu preciso estudar mais isso aqui. É muito bom se você quiser explicar para um amigo também. Agora não dá, né, com as aulas online, mas você pode ligar para ele pelo WhatsApp. É bem legal mandar áudio explicando o assunto pro outro amigo e funciona de verdade. Então, gente, eu já terminei de estudar, né, os resumos e eu li direitinho a apostila da professora. Eu tô realmente entendendo, né, o que é o surrealismo, que vem a ser a última vanguarda, né, a vanguarda de destaque. E agora eu vou lanchar, aí depois eu volto, faço exercício. Vou tentar fazer o mais rápido possível e começar a estudar matemática. Então, gente, já lanchei. Agora são 4h44. 16h44. Meu Deus, que mania de falar as horas erradas. E meu descanso demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas tá tudo bem. Eu fui comprar um lanche, né? E pra mim e pro meu irmão, e aí a gente lanchou e eu assisti um pouquinho de uma série com ele que ele tá assistindo, e agora eu vou voltar. Eu já vou voltar e entrar direto pra matemática, porque, assim, quando eu vou estudar matemática, eu fico enrolando pra estudar matemática, eu fico procrastinando. Aí eu vou estudar logo, aí depois eu vou e volto pra atividade de literatura, e eu vou ver se eu faço uma de história também, porque o professor passou 2 atividades, e aí eu fiz a primeira, só que falta eu fazer a segunda, porque eu já fico livre e já mando pra ele. Então, gente, eu comecei estudando geometria analítica, né? Mas antes de eu realmente estudar, eu abri o módulo, né, sobre geometria analítica, porque esses módulos, eles são, tipo, vem em vários pacotinhos, aí vem de cada matéria, né, de física, de geografia, de história, só que eu ainda não tinha aberto o de matemática. Então, eu abri o de matemática quando eu fui estudar geometria analítica, e eu mostrei pra vocês. Eu recebi os módulos essa semana, não sei se foi segunda-feira, semana passada, né, no caso, acho que foi segunda-feira, então eu não tinha usado ele ainda, eu abri ele e eu já fui estudar os conceitos básicos de geometria analítica, como o sistema cartesiano, né, o plano cartesiano, como eixo das abscissas, eixo das ordenadas, primeiro quadrante, segundo quadrante, e por assim vai, coisas assim. Eu fui estudando, né, eu fui fazendo uma leitura ativa desse conteúdo para que eu relembrasse, porque eu já tinha assistido um vídeo aula sobre geometria analítica, mas como eu não tinha praticado esse assunto, eu não lembrava tanto. E também porque eu sinto realmente uma necessidade de, quando eu vou estudar matemática, eu saber muito bem a teoria. De verdade, eu tenho que saber muito bem os conceitos, eu preciso saber muito bem o que é uma coisa, o que é outra coisa, porque senão na hora do exercício eu me confundo. E é muito engraçado, porque eu me confundo com coisas simples, então eu preciso realmente aprender
as coisas básicas do conteúdo, para depois eu poder entrar no exercício, porque senão eu fico toda confusa, não consigo fazer o exercício, aí o conteúdo vai avançando e eu continuo sem saber fazer, porque eu perdi aquela parte do básico, sabe? Eu quero dar uma dica agora para você, que é sobre a questão dos post-its, né? Como usar os post-its para estudar. Você pode ver que eu coloquei aí primeiro o plano cartesiano. Eu não defini o que seria o plano cartesiano, mas tá tudo bem porque eu não precisei. Mas já embaixo eu coloquei eixo das abscissas, coloquei 2 pontinhos e coloquei a definição do eixo das abscissas. Coloquei só o quê? Que é um eixo na horizontal e que é o X, que o eixo das abscissas é o eixo X. Então isso já me ajuda a entender, eu já visualizo na minha cabeça o gráfico e o eixo das abscissas na horizontal, que é o X, e o das ordenadas na vertical, que é o Y. Então, na primeira definição, eu já consigo visualizar. Então, isso me ajuda, isso é algo prático. E a gente precisa disso, a gente precisa de praticidade na hora de estudar. E por isso que é tão legal essa dica de usar os post-its, porque você realmente consegue praticidade, você consegue utilizar algo que é realmente útil e que é algo rápido, é algo prático, porque, exemplo, essa questão do plano cartesiano foi uma página para poder definir, né? Foi uma página sobre esse assunto. E eu consegui definir ele, resumir ele em um post-it. E quando eu for estudar o conteúdo, aí eu já olho direto pro post-it e já sei, isso é isso, isso e isso, aquilo é aquilo, aquilo, aquilo. Então é bem legal você aplicar essa dica. E outra dica também é você escrever e você levantar o post-it, igual eu tô fazendo agora, tá vendo? Eu tô escrevendo na parte de trás dele. Eu levantei e escrevi atrás, então eu tenho a frente e o verso, que dão continuidade, né, que falam sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, e que tá em um post-it só. Eu economizo tanto espaço e tanto post-it, e isso é bem legal, não só nas apostilas, mas nos resumos também. E eu coloquei ele de ladinho, tá vendo? Porque ele fica de ladinho assim, eu consigo subir ele pra cima. Você tá vendo agora como é essa questão de subir? É muito prático, gente, de verdade. Ajuda, é útil, post-it é algo barato. Você não precisa comprar o post-it e dar post-it. Pode comprar de qualquer marca, é barato e útil. Eu vim fazer esse exercício aqui e eu li um módulo, né? Olha, aí o assunto começa aqui, de geometria analítica, aí vem, e aí eu dei uma lida e escrevi nos post-its. Eu não lembrava que era perpendicular, e aí eu anotei aqui, porque senão eu nunca ia conseguir entender uma questão. E eu já dei essa dica de você escrever atrás de post-it e levantar pra cima. Lá no Studigram, quase que não sai. Vou deixar aqui pra você na tela o nome. E depois vem bissetrizes dos quadrantes. E aí eu quis vir logo pro exercício, porque eu ia assistir a videoaula, só que eu já tinha assistido uma videoaula. E eu já tinha feito até as anotações, tá vendo? Só que como eu não revisei o conteúdo e nem fiz exercício nem nada, aí eu não lembrava, entende? Aí eu já vou pro exercício agora e eu tô fazendo, vou vendo o que vai dar, vou responder essa primeira questão. E aí eu vou respondendo e qualquer coisa eu mando pra minha professora, pra ela ver se tá certo e tudo mais. Eu fui fazer esse exercício, né, do módulo que vem ser o primeiro, né, a atividade, porque esse é o primeiro conteúdo, são as primeiras páginas desse módulo, né, então essa primeira atividade foi algo bem espontâneo, nem sei se a professora passou isso pra gente, mas eu quis fazer por mim mesma, porque eu pensei assim,
eu tinha pensado em ver um vídeo aula, só que eu pensei, eu já assisti um vídeo aula sobre esse assunto. Eu acho que o que eu preciso não é mais vídeo aula, eu acho que o que eu preciso é tentar forçar um pouquinho meu cérebro e ver se ele sabe de alguma coisa sobre esse assunto, se ele entende, se ele consegue fazer uma questão. E então eu comecei a fazer e no começo foi bem complicado pra eu entender, tipo, o que a questão queria. Queria uma coisa simples, mas um pouco difícil pra mim entender. E foi bem legal porque eu tive que meio que lutar com a preguiça também, porque quando eu vi o que a questão queria, aí eu pensei, nossa, eu vou ter que fazer contas. Só que matemática é conta, então foi bem legal pra eu lidar com essa questão da preguiça de não querer estudar. Então, gente, eu vou estar parando por aqui, os meus estudos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. O exercício, acho que não vai dar pra ver, porque tá muito forte a luz. Eu não vou terminar hoje, porque eu vou pro curso agora à noite. Pra quem não sabe, eu faço um curso de teologia. Então, eu tenho que me arrumar, tomar banho, me arrumar, pra poder ir. Também descansar, né? Porque já são 6 horas, então já tá bom. Eu vou terminar depois a atividade. E aí eu vou mandar foto pra professora. Depois eu conto o que ela falou sobre a questão e tudo mais. Eu vou continuar estudando esse assunto. E fica para os próximos Estudivlogs. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.